tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao programa Fique em Casa Aprendendo. Eu sou a professora Cacau Sotero, você já me conhece. É um prazer estar aqui trabalhando com vocês, trazendo material para aprofundamento dos conhecimentos. Você também que não é aluno da rede estadual do Maranhão, mas gosta das nossas aulas, muito obrigada. É um prazer estar também dividindo o meu trabalho com vocês, tá bom? Vocês que estão nos acompanhando pelo canal Educação, canal 10.2 ou na plataforma Gonçalves Dias, tá? Esse trabalho é feito com muito carinho para que a gente vença esse momento tão difícil que é o momento de pandemia, tá bom? Vamos dar continuidade ao assunto realismo em Portugal, tá? Começamos na primeira aula falando do realismo, do início de tudo lá na França. Gustave Colbert e Gustave Flaubert, né, as duas pessoas aí, um no campo da pintura, né, o primeiro, o segundo no campo da literatura. Um pintou, o outro escreveu acerca daquilo que era anseio deles, né, trazer aquilo mais próximo da realidade para suas produções, se contrapondo ao movimento, ao estilo literário anterior, que era o romantismo, certo? Hoje nós vamos falar do realismo, mas no contexto dessa revolução industrial que aconteceu, né, segundo momento, e transformou todo mundo, tá? O realismo em si, esse contexto histórico que precisamos repetir, e o realismo em Portugal, mais uma vez, tá certo? Eu trouxe aqui uma figura para vocês, né? O realismo foi um movimento literário, histórico e cultural com ideias opostas ao do romantismo escola anterior. Aqui você tem a foto, o autorretrato do Gustave Colbert, tá? Aquele pintor da nossa primeira aula, a ateliê do pintor, né? Aqui ele faz assim essa cara assim meio de uma pessoa que não está muito no seu juízo perfeito. Ele faz esse autorretrato de inquietação, de descontentamento e traz para nós aí para nós analisar, certo? Então, assim, ideias avançadas do cientificismo, esse é o contexto do realismo, e do materialismo europeu contaminam a elite brasileira. Opõe-se ao idealismo e ao espiritualismo romântico, pois nada que não pudesse ser visto, medido e examinado deveria ser atenção. Então, gente, aqui eu já estou me antecipando aqui falando de Brasil, que vai ser o tema da nossa próxima aula, tá? Mas tudo isso aqui aconteceu na Europa e contaminou não só Portugal, como também o Brasil, né? Lembrando que o Brasil era colônia de Portugal, tá bom? Então, esse cientificismo, tá? Essa oposição à idealização, trazendo mais para próximo o materialismo, a objetividade, vem permeando, vem fazendo, né, desenhando esse cenário do realismo, tá certo? Então aí uma foto para vocês, né, de uma fábrica, dá para ver as máquinas, né, as manivelas, né? Aí surge a civilização industrial, as massas trabalhadoras e os sindicatos. Luta por uma retratação do mundo de forma mais objetiva, menos fantasiosa, com uma visão e interpretação racional. Quando se fala em fantasioso, é alfinetada no romantismo, tá? Quando se fala em interpretação racional, também é uma alfinetada no romantismo, algo mais idealizador. Quando surge a Revolução Industrial e a substituição da máquina, né, do homem pela máquina, eu tenho uma concentração de massas trabalhadoras e sindicatos que vão se apresentar para defender essa classe trabalhadora explorada nesse contexto aí de indústria, nesse contexto aí de máquinas, tá? Desse trabalho. Aí nós temos, olha só, a investigação da sociedade e dos caracteres individuais é feita de dentro para fora, isto é, por meio de uma análise psicológica capaz de abranger toda a sua complexidade, utilizando, entre outros recursos, a ironia, que sugere e aponta em vez de afirmar. Lembram que eu falei em outras aulas do ponto de vista psicológico, onde vai se haver a apresentação das personagens e aquilo que está dentro da cabeça delas. Isso na questão da literatura escrita, tá? Da arte literária. Então, assim, essa investigação da sociedade e dos
esses caracteres individuais vão ser apresentados em obras. Por que essa investigação é de caráter individual? Porque nós estamos vivendo um momento de transformação trazido pela Revolução Industrial. Porque não é só simplesmente chegar e aparelhar um espaço com máquinas. Isso passa por outros campos. Passa pela questão do raciocínio, passa pela questão da interpretação, passa por questões políticas e isso vai refletir nas obras literárias. Olha só, eu trouxe aqui a figura de uma cabeça, né, e um cérebro. E no lugar onde devia haver um cérebro, nós temos aí uma engrenagem, né? Então, assim, ataca os fundamentos ideológicos da sociedade burguesa e suas instituições. O casamento, o clero, a escravidão do homem ao trabalho, como meio de vencer na vida os ricos e pobres, os marginais, as prostitutas, os operários. Então, essa fundamentação ideológica começa a ter uma nova visão, um novo ponto de vista. Olha só, instituições, o casamento, o clero, casamento e clero, seria imposição, o casamento como imposição da igreja, todos esses conceitos até então vividos na sociedade passam a ser questionados. E por que essa obra aqui? Essa engrenagem aqui na cabeça, no lugar do cérebro? Porque o subjetivismo deu lugar ao objetivismo. O trabalho passou a ser mais importante do que uma vida de prazeres? É algo a ser questionado agora, tá bom? Contexto histórico, nós já falamos. Positivismo, que é o primado da ciência, o evolucionismo, leis biológicas, e o determinismo, instinto, raça e hereditariedade. Então, já sabemos que o positivismo de Augusto Comte, né, ele reforça que os problemas sociais devem ser investigados, devem ser estudados como outro campo da ciência, com o mesmo rigor. O determinismo, né, instinto e raça, além da hereditariedade. Nós vamos também falar de evolucionismo, sem esquecer das leis biológicas, né? A teoria do Charles Darwin, que trabalha na evolução das espécies. Então, todos esses pensamentos permeiam a sociedade e trazem inquietações, transformações e leva esse homem dessa época realista a investigar, a ir além. E, claro, se contrapondo aos ideais românticos defendidos anteriormente. Tá? Por que a gente sempre fala dessa oposição? Porque aquilo que é idealizado pode não ser comprovado com a ciência. Então, quando eu entro com o positivismo, o idealismo vai ficar um pouco de lado. Então, a razão passa a ser mais evidente, passa a ser mais preponderante. Porque aquilo que eu posso provar é aquilo que eu posso viver. Então, chega de ideologia, tá bom? Impassibilidade, contenção emocional. Busca-se uma explicação lógica e científica para o comportamento. Então, essa impassibilidade, ela é uma ramificação do positivismo, tá certo? Aí eu tenho personagens esféricas, olha só. Opõe-se às personagens românticas, pois são imprevisíveis, são dinâmicas e têm profundidade psicológica. Materialismo é a realidade material. Eu posso dizer que todos esses acontecimentos, todos esses questionamentos, eles são consequências da Revolução Industrial. Porque quando a Revolução Industrial acontece, eu já disse, não é simplesmente trocar, aparelhar um espaço com máquinas, tirar o homem, colocar a máquina, substituir, demitir 10, onde trabalhariam 12, trabalham 2, não é somente isso. Essas transformações mexem com o cotidiano, mexem com a cabeça, mexem com o comportamento, tá bom? Não é simplesmente assim, porque a Revolução Industrial é só uma questão de máquinas, etc. Não.
ela traz também questionamentos que vão incidir no comportamento do ser humano. Objetivismo, verdade exata, e positivismo, claro, né? Predomínio das sensações, realista, sensorial e sexual. Temas contemporâneos, crítica social, burguesia, contra o clero, contra o capitalismo selvagem. Aí a gente vai falar de capitalismo, por quê? Porque a gente tem um momento agora onde, se eu tenho uma máquina para produzir mais que o homem, eu vou ganhar dinheiro. E se eu vou ganhar mais dinheiro, aqui eu já vou falar desse capitalismo selvagem. Tem até a letra de uma canção dos Titãs. Homem primata, capitalismo selvagem. Ou seja, esse capitalismo selvagem, ele avançou tanto que às vezes o homem fica aquém dessa proposta de trabalho, dessa proposta de produção, tá certo? Quando eu digo crítica social, eu tenho problemas da sociedade evidentes que precisam ser trabalhados dentro dessa sociedade, mas não é toda a sociedade que se envolve nisso, né? Principalmente quando se fala de classe trabalhadora, né? A maioria é mais prejudicada, mas a maioria acaba se conformando com a situação. Então, a burguesia, que é aquela classe social que surgiu lá no romantismo, importa essas ideias, traz para Portugal, tá? E também para continuar essa permanência no poder, tá bom? E contra o clero, né? Esse clero aí, né, a gente viu aí o crime do Padre Amaro, que é uma denúncia da questão do clero. Então, uma oposição à igreja, né? Que representa o religioso, tá certo? Aí vem predomínio das sensações, realista, sensorial e sexual, né? Lembra da Madame Bovary, lá na França? Então, eu tenho um exemplo aqui desse predomínio das sensações. Era uma mulher recatada, uma mulher letrada, uma mulher inteligente, mas que desejou e quis viver relacionamentos amorosos com vários homens. Então, aqui a gente tem a questão sexual fluindo nessa sociedade até então idealizada, até então romântica, até então sentimental, tá bom? Leiam aí, ó. O romantismo não mais representa os anseios da sociedade, isso já ficou claro, tá? Sociedade do século XIX, a qual amadurecia trazendo novos hábitos de vida. Solicitações materiais ou ideológicas da Revolução Industrial nos países desenvolvidos, isso aqui eu também já disse, eu repito, no caso de Portugal era meio que arcaico. Então, foram os burgueses progressistas que importaram da França as teorias positivistas do século XIX. Quando eu falo burgueses progressistas, a gente já tem aqui uma nova vertente dessa classe burguesa, tá? Ela não permanece estática, não, ela vai evoluindo. Às vezes você pode voltar ao passado, às vezes você pode permanecer onde você está ou às vezes você pode avançar. Isso você percebe nessa questão de caracterização das escolas literárias. Umas vão buscar lá no passado características para apresentar suas obras, outras vão romper, vão avançar, que é o caso do realismo, ele rompe aí com essas questões românticas, então é o novo. Então, os progressistas, os burgueses progressistas vão, uma nova ideia, né, está surgindo, vamos comprar essa ideia, vamos trazer aqui, vamos implantar na nossa sociedade, que até então é arcaica, ou seja, essa Revolução Industrial vai beneficiar Portugal, que era arcaico, que vai passar a entrar na modernidade, vamos dizer assim. Mais uma obra, novamente, eu trago para vocês, o Pagamento dos Cefeiros, né, que retrata aí, traz essa concepção, renova os conceitos de poesia, traz as concepções novas, tá, que mostra também uma reflexão sobre a classe trabalhadora. Né? A gente pode olhar mais um pouquinho, mas a mulher sentada com o bebê recebendo seu pagamento. Significa que ela levou o bebê para a lida, né, da ceifa. Tem mais um outro ali pagando um homem, tem outro com uma enxada no ombro e tem um sentado também com um instrumento de trabalho, né? Eu estou fazendo assim essa análise de que ela estaria trabalhando, mas o que ela estaria aqui recebendo, né? É como se ele estivesse contando dinheiro para pagá-la. Então, como ela tem um bebê, obviamente ela trabalhou nessa atividade aí de ceifa e ali estava recebendo. E se ela tem um bebê, significa que o bebê estava com ela. Aí vem aquela questão, onde hoje em dia, na luta nas reivindicações, há fábricas que têm
creches para que as mulheres trabalhadoras deixem seus filhos enquanto realizam suas atividades, né? E é um problema na sociedade atual. Então, aqui a gente tem um quadro, uma pintura do Leon Lemaitre para trazer para nós essa reflexão acerca da sociedade da época. Vamos falar novamente da questão Coimbra, né? Para você entender melhor, tá? É chamada também questão do bom senso e bom gosto. Representou uma polêmica travada em 1865 entre os literatos portugueses. De um lado estava o Antônio Feliciano Castilho, que era um escritor romântico português. Do outro lado estavam os estudantes da Universidade de Coimbra, Antero de Quental, Teófilo Braga e Vieira de Castro. Então, o cenário é esse. De um lado, o Castilho, que era defensor do romantismo. Do outro lado, os intelectuais estudantes, entre eles, Antero de Quental, Teófilo Braga e Vieira de Castro. E eles estavam discutindo sobre essa nova forma de fazer arte, que era o realismo, certo? Então, o primeiro grupo que era envolvido na questão Coimbra era liderado por Castilho. Ele era formado por intelectuais que defendiam o status quo literário. O que é isso? É uma expressão do latim que significa estado atual. Ou seja, o romantismo é esse, nós vamos ficar com o romantismo. Era isso que eles defendiam. Eles defendiam esse status quo, tá? Ou status quo. Deu para entender? E eles tinham uma visão tradicional, academicista e formal. Então, vamos permanecer românticos. Romantismo é legal. Romantismo é uma escola bem bacana. Então, a gente permanece romântico, ok? Do outro lado, estava os jovens estudantes de Coimbra, que propunham denunciar a sociedade e mostrar a vida do homem de maneira mais realista. Por isso, se posicionaram contra a postura formal, conservadora e acadêmica do romantismo. Aí, numa obra chamada Poema de Mocidade, o escritor Pinheiro Chagas era o autor, Castilho foi escrever o pós-fácil. E, além de escrever, ele menciona sobre a postura dos escritores que pertenciam à Universidade de Coimbra, inspirados nos modelos franceses, no caso o realismo, mais libertários, críticos e vanguardistas. E aí ele fez comentários, né, após ler obras de... no caso, Antero de Quental e Teófilo Braga. Aí o que aconteceu? Vamos ler aí a resposta do Antero de Quental. Acabo de ler um escrito de Vossa Excelência, onde, a propósito de faltas de bom senso e de bom gosto, se fala com áspera censura da chamada Escola Literária de Coimbra. E entre dois nomes ilustres se cita o meu, quase desconhecido e, sobretudo, desambicioso. Esta minha obscuridade faz com que a parte de censura que me cabe seja sobremaneira diminuta, enquanto que, por outro lado, a minha despreocupação de fama literária, os meus hábitos de espírito e o meu modo de vida me tornam essa pequena parte que me resta tão indiferente, que é como se nada a reduzíssemos. Estas circunstâncias pareceriam suficientes para me imporem um silêncio ou modesto desdenhoso. Não o são, todavia. Eu tenho para falar dois fortes motivos. Um é a liberdade absoluta que a minha posição independentíssima de homem sem pretensões literárias me dá para julgar desassombradamente com justiça, com frieza e com boa fé. Como não pretendo lugar algum, mesmo ínfimo, na brilhante falange das reputações contemporâneas, é por isso que, estando de fora, posso como ninguém avaliar a figura, a destreza e o garbo ainda dos mais luzidos chefes do glorioso esquadrão. Posso também falar livremente, e não é esta uma pequena superioridade neste tempo de conveniências. Lembrando que a leitura está tal qual escreveu o Antero de Quental, numa literatura portuguesa, tá? Por isso que tem umas palavrinhas aí de forma diferente do nosso português atual. Bom, hoje nós vamos ficar até aqui.
até a questão Coimbra. Já vimos que nós temos o Antero de Quental como um grande autor, já citamos essa de Queiroz, vimos como se posicionaram na questão Coimbra, que eu falei na aula anterior, e agora eu reforço aqui. Hoje nós falamos desse efeito da Revolução Industrial no romantismo, não, no realismo, como oposição ao romantismo em Portugal. Compliquei?